Fala aí, meus amigos retranqueiros, tudo beleza? Jogar com a formação 4-4-2 losango nos dias atuais é bem difícil. E quando eu vi que o nosso adversário, o Fluminense, que é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro, viria com essa formação, eu sabia que era um convite irrecusável para forçar o jogo pelos lados do campo. Mas eu não queria só aproveitar as pontas, eu queria também anular o jogo deles. E para isso eu usei uma marcação individual implacável e também controlei a minha transição defensiva. O resultado foi que o meu lateral esquerdo, mesmo com um foco defensivo, ele foi eleito o craque da partida. Hoje eu te mostro o passo a passo de como a leitura da central de dados com o caos organizado de uma marcação individual desenharam essa vitória mesmo antes do apito inicial. Bom, como vocês podem ver, o Fluminense veio num 4-4-2 losango. E antes de falarmos das funções aqui, eu quero falar do técnico. Eu sempre tenho olhado o técnico para saber qual é o estilo dele. Mesmo que ele não vá usar esse estilo, é uma boa forma de tentar nortear alguma coisa aqui antes de começar a partida. E ele joga com uma mentalidade cautelosa e com uma pressão mais frequente. Eu gosto de ver como a pressão é utilizada, para saber que tipo de ação em posse de bola eu vou tomar. Também gosto de fazer mudanças táticas logo no início, enfim, nada muito relevante, é mais realmente a mentalidade cautelosa e fazendo pressão com mais frequência, o Cleibson Ferreira. E o estilo tático esperado é o bater direto, ou seja, o Fluminense vai tentar bolas longas, vai tentar penetrar rápido no adversário, e por isso que eu falei, a minha transição aqui é o primeiro ponto. A minha sobra de defesa, a minha transição, quando eu perder a bola, ela precisa estar sendo bem feita. E aí falando do 4-4-2 losango, dois alas, Guga e Ferro, dois zagueiros, um defesa central e um defesa central eficiente. Um médio defensivo, que é o Martinelli, que tem muita qualidade para jogar, tem um bom jogo em posse, tem bom número de assistências, 5, então é um cara que inicia as jogadas e já me faz ter alguma preocupação nele. O Hércules, um meio-campista central, e o Gonzalez, o outro médio-centro, São jogadores que atuam aqui no meio, que vão ser bastante exigidos, Ele corre com a bola pelo meio, ele é um cara bem ofensivo, Ele vai procurar sair dessa posição. E o Franz Gonzalez é um cara que já vem mais atrás, tenta sair com a bola controlada, ou seja, ele ainda corre com a bola, tenta fazer passes longos, é aquilo, Eles vão acelerar o jogo ao máximo. E aí, aqui no meio tem o Santos, que é um meio ofensivo, também com algumas qualidades, procura o passe ao invés de tentar o gol. E na frente tem o John Kennedy, que é um ponta de lança, muito bom. Ele gosta de tentar romper a última linha, E também tem o Moreno, que é um avançado recuado. E também me chama a atenção esse jogador aqui. Então eu estou imaginando que vai ter dois alas passando, vai ter um avançado recuado saindo aqui. Tem alguns perigos aqui, como os alas, os atacantes, os dois atacantes são perigosos, um saindo mais e o outro tentando infiltrar na última linha, e um time que bate direto, que gosta de penetrar rapidamente no espaço. E agora, com isso em mente, vamos para o campinho tático. Essa formação, o 4-4-2 losango que eu estou colocando aqui, ela tem como ponto forte, a gente pode pontuar algumas coisas. A amplitude pelas alas, quem vai dar vai ser os laterais, vão nitidamente ficar aqui nesse corredor. Tem um jogo por dentro muito forte, porque tem 4 jogadores aqui, mais 2 na frente, então esses jogadores aqui podem causar problemas, se eles tiverem a posse de bola e a equipe tiver qualidade. E sobra 2 atacantes sempre, Isso aqui é sempre um perigo, A sobra de ataque, ela tem 2 atacantes e por isso também que a minha transição tem que ser controlada. Os contras dessa formação é o seguinte: se não tiver a posse de bola, se ficar muito tempo sem a posse, ela sempre vai defender com 2 jogadores a menos, que são os 2 atacantes. E às vezes até o meio ofensivo, se ele for muito preguiçoso, não tiver muitas funções defensivas, pode defender sem 3 jogadores, Então, isso aqui para os dias atuais é um grande problema. Por quê? O jogo pelo lado, vai fazer situações aqui de 2 contra 1 muitas vezes, já que os atacantes não voltam, e aí fica um cenário aqui perigoso e é difícil se defender, do lado do campo. E não só isso, qualquer virada de bola, vai causar grandes problemas aqui, porque a equipe nunca fica nesse desenho aqui perfeito, Muitas vezes eles vão cair mais para cá. Então, qualquer virada de bola é um Deus nos acuda. E aí também, um outro problema é, se eles tiverem a bola lá no ataque e os alas tiverem passando bastante, quando perde a bola, a transição também defensiva é muito exigida, tem muito espaço para cobrir. Isso também pode ser um problema desse 4-4-2 losango. E agora vamos imaginar, quando eu estiver atacando, como vai estar a minha equipe.
Cauã Kelvin aqui, o Diaby vem mais aqui em cima do outro jogador, o Garcia, que é um ala completo, vai colar aqui também, o Pérez vai vir aqui para frente, o Coaraci também, e o Yannick vai ficar aqui como um trinco um pouco mais aqui à frente. O meu atacante Giménez Alanda vai ficar aqui na frente. A minha transição ficaria assim, né, se o Kaique, o meu lateral, fosse incentivado a ir para frente. E nesse jogo aqui, né, que o Kaique acabou sendo o craque do jogo, o que eu fiz com ele? Eu utilizei ele como um defesa-ala invertido, defender, tá? Eu coloquei ele mais para cá, para jogar ao lado do Yannick, fazer isso aqui. E por que essa ideia, né? Porque o Pérez é um médio área-área, então ele vai ficar incomodando aqui na frente, né? Ele é incentivado a ir à frente. Então esse volante pode caçar o Pérez, né? Esse meia aqui. E o Coaraci vai ficar aqui. O Trinco vai ficar mais ou menos aqui, o médio defensivo, né? Vai ficar guardando a posição aqui um pouco. Então, se o atacante, né, deles sobe aqui nos meus zagueiros, a gente tem uma situação de superioridade aqui, né? O meia ofensivo, ele vai ficar sem saber quem marcar, e vai ficar caindo mais para o lado onde a bola está. Se a bola estiver aqui, ele vai vir para cá, e isso vai fazer com que o Kaique possa ter uma área livre aqui. O médio defensivo pode até saltar aqui nele, né? Mas pode não dar tempo, porque viradas de bola são um problema. Então, jogando desse jeito, eu controlei a transição, né? Com ele aqui vindo por dentro, defendendo, e ao mesmo tempo criei talvez um espaço aqui para ele jogar. Eu poderia ter usado uma linha de 3 aqui, né? Também poderia, mas eu resolvi fazer isso porque eu estava enxergando esse possível espaço aqui. E a preocupação com a minha transição não era somente na hora que eu perdesse a bola, era também para os jogadores fazerem uma marcação individual para que cada um pegasse o seu. Não é uma marcação individual 10 homens a 10 homens, tá? É uma marcação híbrida, e eu gosto muito disso, tenho utilizado muito e vale muito a pena. Então, para esse jogo aqui, eu nem coloquei o Giménez Alanda, tá o nome dele aqui, mas eu coloquei o Rian. Eu vou colocar aqui o nome, o número pouco importa, né? A questão é o nome aqui. O Rian, ele jogou como um avançado trabalhador. Por quê? Individualmente, eu pedi para ele pegar o médio defensivo, que é o Martinelli, que a gente viu que tem boa qualidade no passe. Os zagueiros não têm muita qualidade, então não seria problema de deixar eles livres. As outras marcações seriam mais triviais. É o meu meia central com o meia central deles, o outro meia central com o meia central, o meu extremo com o lateral esquerdo, o outro extremo com o lateral direito, o Yannick no médio ofensivo deles. E aí veio uma particularidade que eu fiz aqui um pouquinho diferente, que é esse encaixe mais diferente, né? O Kaique, eu pedi para pegar o atacante deles pela direita. E por que isso? Porque ele é um avançado recuado. Então ele vai ficar fazendo esses movimentos aqui, né? Quando nós estivermos em bloco baixo, e a gente vai ficar em bloco baixo em alguns momentos, eu vou colocar aqui só o bloco de defesa, né? E eles estiverem atacando aqui, o que vai acontecer, né? Esse jogador vai sair muito para cá. Então eu queria que o Kaique ficasse preocupado aqui com ele, né? Ficasse pegando esse avançado recuado que ia sair, e não o zagueiro, para justamente ele não abandonar a posição dele. Então o Kaique ia ficar responsável por tentar pegar esse jogador aqui. E no lado do campo, né, quando o lateral subisse, o meu extremo ia estar também pegando esse lateral. Em determinado momento, pode haver um buraco aqui, né? Mas o lateral teria dificuldade em explorar isso aqui, já que tem outro jogador marcando ele aqui. Não seria tão fácil explorar esse lado do campo. É importante frisar que essas marcações individuais, elas não ocorrem 100% do tempo, tá? Ele vai ficar preocupado aqui, mas de vez em quando ele vai abrir, vai tentar se preocupar mais na posição inicial dele. Então, uma coisa que o jogador fica controlando a distância. E essas marcações individuais, né, eu acredito que elas voltaram à moda, né? Tem equipes grandes utilizando essa marcação individual, porque o jogo está muito apertado. Parece muitas vezes uma quadra de futsal. Então, as distâncias para percorrer são pequenas e os jogadores fisicamente eles também aguentam mais. Antigamente a marcação individual era mal vista, né? Porque ela abre espaço de fato se houver desencaixe, mas antigamente, quando tinha mais espaço no campo, isso era mais loucura ainda, porque ia abrir vários clarões e ia ser difícil os jogadores conseguirem, com o físico deles, recompor esse espaço, né? Seja um companheiro ou seja o próprio jogador. Então por isso que eu acho que voltou um pouco à tona. Deve ter vários motivos, mas eu acho que um dos motivos é esse, a questão física e a questão de espaço que está muito pequeno. É mais fácil de correr, né? De dar vários tiros curtos. E aí eu vou deixar um link aí na descrição de um vídeo do Jorge Castilho, que foi treinador do Maringá. Ele foi no Futeboteco e ele falou sobre esses encaixes individuais, como ele faz. Ele dá muitas ideias ali muito interessantes de como ele pensa esses encaixes. E ele acabou sendo inspiração também para esse vídeo aqui.
Então a nossa marcação aqui individual, dá para dizer que ela foi 70% individual. E eu diria para vocês também testarem isso no save de vocês, porque vale muito a pena. Não precisa ter receio de que se o jogador trocar de posição, né, que o jogador vai ficar pegando o jogador errado se ele trocar a posição, se a CPU alterar, né? Não, essa alteração ela é feita automaticamente também. Se o meia ofensivo começa a jogar no ataque e o atacante começa a jogar aqui, as instruções táticas também são alteradas e essa alteração é feita aqui também, tá? Então não tem esses desencaixes. Só vai ter desencaixe dessa forma se você escolher o jogador errado. Aí realmente vai ficar errado a marcação. E uma dica aqui que eu vou dar para vocês, né? Esse campinho tático é muito legal, mas se você quiser tirar ele da tela, tem como, tá? Existe esse campinho aqui, eu vou tentar colocar aqui, que é esse campinho aqui, ó. Eu vou colocar fotos dele aí também. É um campinho manual, que funciona com imã, dá para fazer anotações, ele apaga, dá para fazer várias coisas nesse campinho. E é uma parada que dá imersão, né, cara? Porque eu mostro para vocês aqui o campinho, mas eu também utilizo isso aqui quando eu estou jogando, porque é mais prático. E eu descobri esse campinho no grupo do WhatsApp do canal, o grupo está aí na descrição, o link do grupo. E eu vou deixar o link desse campinho no Mercado Livre, tem ele à venda. Se você quiser comprar e trazer essa imersão para o seu jogo, tirar isso da tela e vir para sua mão, vale muito a pena. Esse link aí é um link de afiliado, então se você clicar e fizer uma compra, o canal recebe uma pequena comissão e eu vou te agradecer bastante. Então, analisado a equipe do Fluminense, eu comecei a adaptar um pouco as minhas ideias com o que eu ia fazer, principalmente com a posse de bola e na transição. Eu joguei com a mentalidade positiva, já que eu estava jogando em casa, eu queria ter a posse também. Joguei com extremos, abrindo bastante o campo para a equipe deles sofrer realmente pelo lado. Mandei passar para o espaço, porque acreditava que ia ter muito espaço nas laterais. E mandei explorar os dois lados do campo. E um ritmo um pouco mais baixo. E também coloquei um passe bem direto, justamente para que os jogadores tentassem inversões, jogadores mais longe, que poderiam estar desmarcados. Mandei também enfrentar defesa, acreditando que ia ter situações de 1 para 1 nessas viradas de bola. O resto eu deixei basicamente como a gente já joga, não me atentei muito. Em transição, reagrupar. Não assumi o risco de fazer uma contrapressão, queria os meus jogadores se arrumando, já que o time do Fluminense vai tentar esse jogo um pouco mais direto. E sem posse de bola, uma linha defensiva normal, fazendo mais pressão, nada de muito especial. A principal ideia, né, aqui é jogar com extremos, explorar os lados do campo, né, o foco do lado direito e do lado esquerdo, passar para o espaço, um passe mais direto e enfrentar defesa. E nas instruções do adversário eu fiz alguns refinamentos importantes, tá? Marquei apertado todo mundo aqui do meio, tá? E também o John Kennedy. O Moreno, que é o avançado recuado, né, que o meu lateral esquerdo vai pegar, eu pedi para não marcar apertado, para não arrastar muito da posição. E os laterais eu também não marquei apertado. Qual é a ideia aqui, né? Isso aqui foi uma ideia que eu vi até da Inter de Milão, do Mourinho. Ele não pedia para os extremos colarem nos laterais. Ele dizia sempre para dar passos para trás, para esses laterais, quando eles tentarem ultrapassar, né, o extremo ter o tempo de resposta para correr para trás e nunca colar e dar as costas, né? Quem vai colar e dar as costas vão ser os laterais, outros jogadores, e não os jogadores de frente. Então por isso que eu deixei uma marcação apertada não, para dar espaço, para deixar ele dominar, para ele vir para cima do meu ponta, enfim, para não dar as costas para esses laterais. E agora vamos ver a nossa organização, como ficou, né? Aqui dá para ter uma ideia já, né? Yannick, que é o trinco, com o Kaique, defesa ala invertido, defender, e os dois zagueiros. Fazendo esse quadrado aqui, né, que vai ficar um pouquinho balançando para lá ou para cá, mas é um quadrado, com o Coaraci e o Pérez, meus dois meias centrais, e o Cauã Kelvin do lado esquerdo, o Rian aqui na frente, o Godiaby, o Diaby, né, desse lado direito, e o Garcia também aqui. Aqui já dá para ver, né, isso aqui, gente, é 19 segundos de jogo. Já dá para ver que uma bola virada aqui, para esse time vir todo daqui para cá, vai ser um grande problema, né? Tem 2 contra 1 aqui. E é esse tipo de cenário que eu estava falando. Aqui com a equipe um pouco mais à frente no campo, né? De novo aqui o Kaique e o Yannick, esse quarteto aqui, né? Me preocupando muito com essa transição aqui, já que tem 2 jogadores aqui, né? E o Coaraci aqui, o Pérez aqui, os jogadores aqui de frente e o Garcia, né? Que é o ala completo, chegando por aqui. Aqui a gente vai ver a nossa marcação individual, né? Como ela está sendo feita. O meu ala
pegando aqui, né? Esse lateral tá um pouquinho longe, mas ele tá pegando aqui. O outro aqui já tá mais próximo, mas dando algum espaço. O Yannick em cima do médio ofensivo. O Moreno aqui junto com o zagueiro. Vejam que o Kaique não está pegando ele aqui exatamente, nesse momento, né? E o outro zagueiro pegando aqui. E o Coraci também pegando o seu aqui. Todo mundo bem encaixado, os zagueiros mais livres, né? E é isso mesmo que eu queria. O meu atacante, né? Pegando aqui o Martinelli. Cara, tá tudo bem encaixado. E eu vou pegar exemplos aqui onde o Kaique tá aqui por dentro, né? Essa jogada aqui é até um bom exemplo, porque a bola vai chegar aqui, ó, no avançado recuado. Veja como ele vai cair para o lado direito, ele cai sempre muito para cá. Então por isso que eu quero que o Kaique pegue ele, exatamente aqui onde eu tinha falado, né? Ele vai sair muito por aqui. Então o ideal é que ele fique aqui encostando e o outro extremo aqui pegando o lateral. Essa aqui é a jogada do gol, tá? É uma jogada que eu gostei muito porque é exatamente o que a gente viu no campinho e acabou se concretizando. Foi um lateral, a jogada tá saindo por aqui. E aí vale aquele detalhe, né? Hércules aqui, Gonzalez aqui, Santos aqui, que é o meia ofensivo, né? E o Martinelli, ele tá onde? Ele tá aqui, cara. O médio defensivo tá aqui. Então, cara, a equipe toda dele está do lado de cá. E isso faz com que aqui fique com muito espaço. Vou deixar o lance seguir, né? A bola vai virar de um lado para o outro de maneira rápida, né? Até. É isso aí, ó. O Pérez chegou aqui e agora chegou desse lado de cá. Então, houve uma virada de bola aqui, não direta, né? Mas a bola saiu do lado direito e foi para o lado esquerdo. E não importa como ela fez isso. Se ela chegou rápido o suficiente, olha o espaço que o Kaique tem aqui. É aquele espaço que a gente viu, né? No campinho. O atacante, o Moreno, ele tá mais pro zagueiro do que pro Kaique. Ou tá entre um e outro, né? E é normal que fique assim, né? Tem alguém jogando nas costas dele aqui e ele não tá muito preocupado. Enquanto isso, a trinca de volantes, né, do Fluminense, Gonzalez, Hércules e Martinelli estão aqui, cara. Tá completamente perdido aqui. O meio ofensivo tá aqui e o atacante tá aqui. Muita gente desse lado aqui, pô. E aí, quando a bola chegou no Kaique, ele tem espaço aqui. E agora ele pode fazer duas coisas. Ele pode dominar e chutar de longe, ele pode dominar e passar. Não só duas coisas, ele pode fazer muitas coisas. Só que eu botei enfrentar defesa, né? E eu acho que foi isso exatamente o que ele fez. Ele enfrentou a defesa, cortou e marcou. Vou voltar aqui de novo pra gente ver, né? A decisão que ele tomou, né? Cara, o espaço estava aberto e eu acredito que enfrentar a defesa no último terço fez toda a diferença para ele ter essa coragem. Ele pegou a bola, passou pelo zagueiro como se nada tivesse e bateu cruzado para fazer 1-0, primeiro gol do jogo. Um gol visto no pré-jogo, né, cara? O gol do Kaique pelo 3D, né? Vamos ver a bola chegar do outro lado lá para ele. Kaique recebe, parte para cima do zagueiro, dribla e bate de perna esquerda. Na saída de bola depois do gol, tem um lance interessante que exemplifica bem essa marcação do Kaique. Olha onde o Kaique está, né? Ele está preocupado com esse jogador aqui. Por isso que ele está caindo aqui para dentro, né? Ele não está jogando para vir para cá sem a posse de bola, né? Mas ele está vindo por causa dessa marcação individual. O Moreno recebe a bola e o Kaique está em cima dele. O espaço, né, está aqui para o lateral aproveitar o Guga, mas o Cauã Kelvin está em cima dele. E o Cauã Kelvin é preguiçoso, tá? E mesmo assim, ele conseguiu fechar. Eu não considero ele ideal para fazer isso aqui, mas ele fez. Então, o espaço estava lá, mas explorar esse espaço não está sendo tão fácil assim. O Guga até consegue o cruzamento, mas a bola passa direto. Vamos ver aqui agora a nossa transição quando a gente perde a bola. A gente perdeu a bola aqui agora. Eu tenho aqui o Garcia, o Yannick e o Kaique e tenho aqui os dois zagueiros. Eles estão no mano a mano, né? Tá meio longe aqui. Mas, cara, reagrupar, né? Não precisa fazer pressão, é só para controlar o espaço. A gente consegue transitar bem e consegue controlar o contra-ataque. Mais um bom exemplo aqui dessa marcação nossa pelo lado direito, né? A gente vai tentar construir o ataque, mas vai perder a bola. E aí o Martinelli recebe aqui com a marcação do Rian. A marcação está encaixada, a marcação individual, né? E eles vão tentar jogar aqui de novo. Vão tentar explorar esse espaço. O Kaique está aqui, perto do avançado recuado. Vamos deixar o lance seguir. Veja como o Kaique fica aqui, ó, medindo a distância para o avançado recuado. O Hércules recebe com uma certa distância. O meu extremo está aqui no lateral deles. Veja que o Hércules vai tentar a bola no espaço. E aí, quem vai correr para cá? Kaique e o Cauã Kelvin. E o Kaique acaba chegando. Então, assim, mesmo o Kaique preocupado aqui com o Moreno, né, ele também fica preocupado com a posição dele e vai tentar pegar essa bola. Nem sempre ele vai ter sucesso, mas nesse jogo aqui ele teve muito sucesso. Mais um lance aqui mostrando a nossa marcação individual, né? Christian Castro
no atacante, está um pouquinho descolado aqui. O Kaique bem aqui atrás, né, cara? O zagueiro mais à frente, o Kaique preocupado com esse avançado recuado, deixando um grande espaço aqui do lado direito. O Yannick, né, pegando aqui o meia ofensivo, os extremos com os laterais e o Rian aqui, deixando a saída de bola para os zagueiros que não têm qualidade para sair jogando. E o segundo gol sai desse lateral aqui. O Kaique vai bater o lateral, a bola vai voltar para ele e aqui ele acaba recebendo a bola, né? E aquele enfrentar defesa, de novo, faz a diferença aqui nesse lance, porque ele vai tentar cortar o Guga e ele consegue, veja que ele dá um drible, né, desconcertante, a bola é cruzada e acaba saindo um gol contra. Agora no 3D, o replay do gol, veja como o Kaique é abusado, né? Ele vai para cima, faz o drible e cruza e sai o gol. Aqui um dos lances que dá para exemplificar essa marcação não tão próxima do lateral quanto ela pode ser benéfica. Eu vou trazer outros lances ainda. O Guga recebe, tem um espaço aqui, ele tem espaço para receber, e aí ele tenta jogar por dentro, uma tabela. Mas o Cauã Kelvin segue perseguindo ele, não deixando ele explorar as costas, né? Se ele tivesse colado, dando esse bote errado, ele poderia avançar muito mais fácil aqui, nesse espaço aqui. E o Cauã Kelvin, medindo a distância aqui para ele, acaba incomodando. Aqui ele tentou sair, né, um pouco mais à frente, aí teve que correr para trás para tentar evitar o cruzamento, e ele acaba conseguindo atrapalhar o Guga, né? E o Rian, veja aqui, né? O Rian em cima do Martinelli conseguiu incomodar ele não conseguiu dominar essa bola com clareza e a bola sobrou aqui no Carlinhos, que puxou o nosso contra-ataque. Esse lance aqui também, nossa marcação individual bem encaixada, o Fluminense fica sem ter com quem jogar. Tá todo mundo marcado, absolutamente todo mundo, pô. Eles não conseguem jogar. E aí o zagueiro acaba dando um bicão para frente. E nesse bicão acaba entregando a bola de volta. A gente acabou dando outro bicão, né? Entregamos também a bola, mas fica nítido, né? A dificuldade que tem de sair jogando, principalmente porque não tem dois zagueiros muito bons nesse fundamento, né? E aqui um exemplo, né, de como essa marcação não apertada em cima do lateral pode ser benéfica para também retomar a bola. A gente às vezes acha que não, né? Mas pode sim. Olha aqui, o zagueiro, né? Ele pega essa bola, ele vai tentar um passe aqui. É um passe de muito risco, porque está muito longe. Independente se a bola é no chão ou por cima, é um passe muito longo. O meu extremo, com esse espaço aqui, ele tem a possibilidade de interceptar esse passe. Então, a bola que vai chegar aqui, né? Agora, olha como ele passa e o meu extremo acaba interceptando. Quando você não marca apertado, você está dando a possibilidade de passe, mas não quer dizer que você não vai tentar tomar essa bola. Eu vou dar mais exemplos disso ainda. Aqui também um bom exemplo de como esse espaço pode ser aproveitado pelo Kaique de diversas formas. A marcação, né, está bem espelhada aqui do Fluminense. Então o Kaique ele tem campo para correr com essa bola se essas marcações não forem desfeitas, né? E é exatamente o que ele vai fazer aqui nesse lance. Ele carrega a bola até o meio campo, cara, até aqui. Tipo assim, olha o tanto de campo que ele ganhou. E aí ele troca no Cauã Kelvin. E aqui tem um outro exemplo, né, de como essas viradas de bola perturbam essa formação, né? O Cauã Kelvin vai receber, vai tentar tocar no Kaique, que toca no Christian Castro. Poderia ter até virado direto, ele não virou. E aí, se essa bola chega aqui, ela chega com pouquíssimos jogadores aqui e muitos aqui. Dá pra ver, né, que tem muito jogador aqui. E é exatamente o que vai acontecer. O Coraci recebe e vai colocar a bola aqui no Godiaby, né, e no Garcia. Só que a jogada acaba não acontecendo, o zagueiro acaba pegando bem aqui. Mas é um lance que mostra bem como essas viradas de jogo e por que eu botei o passe direto para forçar essas viradas diretas. Inclusive teve algumas, mas nenhuma muito bem executada. Elas podem gerar muitos problemas para o adversário. Aqui mais uma vez mostrando, já no segundo tempo, né, a dificuldade do Fluminense de sair jogando, né? Todo mundo marcado, encaixotado e sem condições de passar. E aí o outro detalhe, o meu extremo, o William aqui já, né, dando espaço para o Ferro, o lateral esquerdo, e ele vai tentar uma interceptação quando a bola chegar, e ele consegue e gera uma oportunidade de contra-ataque que acabou não saindo como deveria, né? Mais uma vez aqui vai chegar a bola no lateral esquerdo e o William intercepta mais um lance e consegue uma excelente oportunidade, por pouco não marca mais um gol. Foi um jogo que nós vencemos, né, por 2-1. Tivemos um controle muito grande no primeiro tempo, apesar de o ímpeto aqui, né, ter caído no final. Mas, cara, foi um jogo perfeito da nossa equipe, um placar magro,
mas uma vitória muito bem construída. E um segundo tempo em que a gente começou a ponderar ainda mais a transição, comecei a jogar um pouco mais preocupado em manter o resultado e fui tirando algumas coisas e a gente acabou perdendo até na posse de bola, né? Algo que a gente tinha muito no primeiro tempo. A gente acabou perdendo também um pênalti na primeira etapa, né? Se eu não me engano aqui foi com o Diaby, exatamente, a gente perdeu um pênalti. O Kaique foi eleito o melhor jogador em campo, acabou se beneficiando desse espaço que ele teve no jogo. E é por isso que eu disse também em alguns vídeos atrás, né, que o jogo com posse e sem posse, ele existe no Football Manager 2024 e também anteriores. Ele só é mais difícil de encontrar do que no FM26, e ele também é mais limitado. Mas o jogo com e sem posse ele existe há muito tempo. E eu estou gostando muito das marcações individuais e das diversas possibilidades que ela tem, desses encaixes não tão triviais. Às vezes vai ser 10 contra 10, 7 contra 7, 5 contra 5. Vai ter que ter adaptações e modelos um pouco híbridos. Mas é com certeza um risco que eu quero correr daqui para frente. O conteúdo, né, do Jorge Castilho, ele me fez confiar mais nesse estilo, né, que eu explorei de forma limitada lá no save do Casapia. Inclusive eu vou deixar aí 2 cards, um para o save, né, do Casapia, a playlist, e no guia definitivo de como jogar defensivamente, porque eu falei sobre esses encaixes. E no save do Casapia, eu usei pouco essa marcação individual, porque eu ainda tinha algumas dúvidas, talvez eu não estava lidando bem com o risco que ela tem, e o Jorge Castilho foi a faísca que precisava. Porque eu já tinha notado que no Football Manager isso funciona muito bem, tá? Então por isso que se você não usa marcação individual, eu diria para você reconsiderar dentro do Football Manager. No futebol sempre vai ter o risco em tudo. Marcação à zona, marcação a homem, os dois têm risco. O que parece, né, ultrapassado, como já foi a marcação individual, ela pode voltar com força, porque o futebol ele é muito dinâmico. E no Football Manager, às vezes, a limitação maior não é nem o jogo, é a nossa coragem, a nossa vontade de testar algo diferente, de fazer algo diferente. Às vezes isso que acaba nos limitando. E por isso que eu vou reforçar aí do lado esquerdo, deixando aí o vídeo do guia definitivo de como jogar defensivamente. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima.